Eu tava caçando algumas coisas pra assistir, até que eu me deparei com um traço muito similar à Hora de Aventura. Eu fui ver um pouco e. Tá, definitivamente isso é igual a Hora de Aventura. E o motivo é muito simples. Essa série foi criada pelo Pendleton Ward, simplesmente o criador de Hora de Aventura. E, sei lá, também o co-criador, por exemplo, de Midnight Gospel. Então, o cara ele sabe o que faz. Diferente de Hora de Aventura, que foi pro canal Cartoon Network, Bravos Guerreiros é uma websérie que foi criada pela Frederator Studios para o seu canal no YouTube, o Cartoon Hangover. Então, se quiser ver a série, é só ir lá e assistir. Infelizmente, ela não tem dublagem ou legenda oficial, então tem que entender um pouco de inglês para poder ver a série. Mas se procurar direitinho, você acha umas legendas feitas por fã. A série ela também tem várias HQs, mas aí fica bem mais difícil de encontrar, principalmente em português, já que, de novo, não tem tradução oficial. Agora, falando um pouco sobre a série. Aqui estamos no planeta Marte, em 3085. Seguimos um grupo com 4 heróis, Chris, Danny, Beth e o Wallow. E o mascote do grupo, simplesmente o melhor personagem da série. Maybe it might never happen again. Eles são um grupo que viaja pelo universo para salvar e ajudar aliens. Eles assumiram esse papel após o desaparecimento de seus pais há 2 anos atrás, onde eles foram sugados para uma tal de Zona Transparente. Os pais também eram um grupo de heróis antes de seus filhos. Bom, assim a série se segue, com o cotidiano dos protagonistas, fazendo diversas aventuras e missões pelo universo. Aos poucos, ao decorrer da série, a gente vai tendo algumas pistas sobre a história desse mundo e algumas outras coisas. E, bom, essa série ela definitivamente não é para crianças, já que igual o Fiona Cake, Gravity Wars ele tem um humor muito mais ácido e cenas bem mais violentas do que Hora de Aventura. Algumas outras coisinhas. Eu gosto que ao mesmo tempo que essa animação tem uma essência similar à Hora de Aventura, ele carrega uma essência muito parecida com o que temos em animações indies hoje em dia. Algo quase como se o criador desse desenho finalmente estivesse sem amarras na hora da escrita, por assim dizer. Logo no primeiro episódio, a gente tem viagem no tempo, e os protagonistas da série simplesmente indo dessa pra melhor. Nesse episódio, tem uma sala, que ela é meio que um estabilizador temporal. Só que essa sala, esse estabilizador, ele é gerenciado por uma inteligência artificial e por algum motivo ficou ranzinza e ela só desvive os protagonistas mais de uma vez. Pra no final, os protagonistas que a gente tava vendo eram só uma espécie de clone, rastro temporal. E vendo os corpos deles mesmos, eles só vão embora. E é simplesmente assim que o primeiro episódio termina. O segundo episódio só parece um velho maluco do nada, que me lembra um pouco o mágico lá de Hora de Aventura. Esse velho, ele simplesmente altera a realidade, e apesar de ser uma série bem mais ficção científica, episódios como esse me fazem pensar aqui com meus botões que além da ciência tem muita magia aqui. Mas bom, não estamos aqui para falar de todos os episódios um a um, mas sim sobre o mundo e uma teoria. Em Hora de Aventura, sabemos que existe uma sociedade em Marte, e também que Hora de Aventura se passa em um mundo pós-apocalíptico. E em Bravos Guerreiros também existe uma sociedade em Marte, que é onde fica a base dos protagonistas. Indo mais a fundo, Marte é tão importante e emblemática para o criador dessas duas séries que simplesmente Marte aparece no episódio piloto de Hora de Aventura. Além disso, em ambas as séries a estrutura de Marte é similar, sendo a parte povoada estando localizada dentro de domos espaciais cheios de oxigênio pelo planeta. Mas não é apenas Marte que temos, e o que mais sustenta, por assim dizer, essa teoria é um frame curto, mas muito interessante. No episódio 10 da primeira temporada de Gravity Wars, chamado de Ultra One Machine, onde aquele mesmo velho lá do segundo episódio que aparece de forma recorrente na série, por um motivo bem especial, ele ajuda o Chris a ver o futuro, já que aparentemente esse é um dos poderes do protagonista. E simplesmente aparece isso: a Terra, cheia de bugs, sendo corroída, na mesma parte que está faltando na Terra de Hora de Aventura. Mas então por que Marte de Bravos Guerreiros é muito mais povoada do que Marte de Hora de Aventura? E bom,
No episódio 26 da quarta temporada de Hora de Aventura, intitulado de Olite, é revelado que Marte é o terceiro planeta mais próximo do Sol, já que o Sol em Hora de Aventura se expandiu e destruiu Mercúrio. E isso pra mim já é um bom motivo. Marte provavelmente se tornou um lugar muito difícil de se habitar. E quem ficou lá provavelmente eram os oriundos desse planeta, ou os que mais resistiram ao calor. Os demais provavelmente perderam a vida ou simplesmente foram para outros lugares da galáxia, já que, como vimos em Gravity Wars, simplesmente eles podem viajar para qualquer lugar, como você aí vai na padaria comprar pão. E caso o calor não fosse um problema para eles, temos um problema que pode ser um pouco pior. No episódio 9 da primeira temporada de Bravos Guerreiros, chamado de Serial Masters, é dito que Marte está sofrendo com superpopulação. Então, a maioria foi embora ao decorrer do tempo, e a sociedade de Marte ficou assim como está em Hora de Aventura. Tá, falamos de Marte nas duas séries, mas e a Terra? Conhecemos a Terra de U, uma terra pós-apocalíptica, que após a Guerra dos Cogumelos ficou danificada da forma que vimos na série. Os humanos sumiram da Terra, e o que sobrou foram mutantes mágicos, por assim dizer. E o único lugar habitável, entre aspas, é U, que é o continente que se passa a série. Já a Terra em Bravos Guerreiros não é explorada, muito menos mencionada. Então o que aconteceu com a Terra deles? Bom, o que eu acho que aconteceu é que após a Guerra dos Cogumelos, tivemos humanos que fugiram da Terra e humanos que se esconderam e conseguiram sobreviver. O tempo foi passando, com os reinos sendo construídos, como o Reino de Gelo pelo Rei Gelado, o Reino Doce pela Jujuba, e assim temos a Terra andando pro que vimos em Hora de Aventura. E Marte diminuindo seus habitantes com o decorrer do tempo. Mas e a magia? De onde ela veio? Bom, ao meu ver, a magia sempre existiu nesse universo, e que só não é todo humano ou criatura que pode dominar ela, já que além de poderosa, ela é extremamente perigosa, como vimos em Hora de Aventura diversas vezes. Mesmo antes, por exemplo, de Simon conhecer magia, ele compra a coroa, e essa coroa mágica posteriormente transforma ele em Rei Gelado, fazendo ele perder sua sanidade aos poucos. O mesmo, por exemplo, acontece com a Beth, quando ela pega o chapéu do mago, e ela, apesar de adquirir os poderes, aos poucos também vai se corroendo. Mas e se no fim tudo isso estiver errado? Bom, a gente ainda pode supor uma coisa. Desde sempre, Hora de Aventura brinca com universos paralelos, e em Fiona e Cake temos ainda mais disso. Lá, além dos universos alternativos, simplesmente aparece o Flapjack, o Capitão Falange e a Bolha, que já foi um tópico de uma teoria de que Flapjack se passava no mesmo universo de Hora de Aventura, por causa da ilha de açúcar que o capitão queria encontrar. Tá, foco em Fiona e Cake. Se no fim de tudo essa teoria estiver totalmente errada, Bravos Guerreiros pode simplesmente ser mais um universo alternativo, fruto de um desejo, como o Prismo mesmo explica, que todo desejo cria um universo alternativo. Algumas coisas que eu esqueci de citar é que as criaturas mágicas elas sempre existiram, só viviam escondidas, e provavelmente após todo o caos que os humanos fizeram se autodestruindo, eles viram uma oportunidade de povoar a Terra, junto com os mutantes. E aí se originou toda a fauna e flora que vemos em Hora de Aventura. E algo que reforça que a magia sempre existiu é que Fiona e Cake, mesmo no universo onde tudo, até mesmo Jake é normal, ainda assim existe a coroa mágica. Enfim, espero que você tenha gostado. Nada do que eu disse eu quero colocar como verdade. Tudo aqui é só pra entreter e se divertir. E no fim, é só uma teoria. Falou.